Boa tarde, ouvintes da nossa Rádio Destaque. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando pela live do Facebook. Hoje a Voz do Povo é um pouco diferente hoje, bem diferente. Normalmente é eu e meu colega Jauri. Hoje não, hoje tem o Nélcio Lazzarini, que é responsável, é diretor de um jornal, Gazeta do Vale de São Leopoldo. E esse programa é um programa que a gente fala de tudo que é bobagem, tudo que está acontecendo, que começou a semana de uma forma, hoje termina de outra, o que vai ser na próxima semana, da cidade, do país, do mundo, enfim. Aqui esse programa é literalmente a voz do povo. Quem quiser participar, entre em contato conosco aqui, serão muito bem-vindos, tá? E, enfim, a voz do povo está no ar. Vocês podem entrar em contato pelo nosso Face, tá? Pela nossa live no Facebook e depois compartilhar no nosso canal no YouTube, TV Jornal Destaque. Tudo bem, Nélcio? Tudo bem. Tudo tranquilo. O Gazeta do Vale já tem quanto tempo em São Leopoldo, que é uma cidade próxima, já que Esteio era uma vila que pertencia a São Leopoldo, que é uma cidade mais antiga, né, do que nós, até que é o berço da colonização alemã na região do Vale dos Sinos, e depois se estendeu por outras partes do estado. E há quanto tempo já temos o nosso Gazeta do Vale, que é um jornal que tem um carinho pela comunidade de São Leopoldo, um carinho especial pelo público de lá? Bom, antes, o jornal Gazeta do Vale, ele nasceu em 1996, tá? E circula na maior parte da Grande Feitoria, que é um dos bairros considerados o maior de São Leopoldo, né? Só no núcleo que o jornal tem a sede, né, são mais de 30 mil habitantes, só no núcleo, né, da sede do jornal Gazeta do Vale. E como tu disse, é um jornal, né, é um jornal pequeno, mas, né, circulando na grande feitoria, né, a gente está feliz com o carinho que o povo tem com o jornal, inclusive muitas vezes ligam, não recebi o jornal, mas por quê e tal, né? Então a gente nota, né, que tanto o comércio como o povo da grande feitoria recebe o nosso jornal Gazeta do Vale com todo carinho, que é uma coisa que satisfaz a quem faz o jornal e aos diretores do mesmo, né? Então é um jornal que circula na feitoria, claro que também todo São Leopoldo. Hoje a feitoria tem mais ou menos em torno de 30 mil habitantes, né, 30 mil pessoas. E qual é o investimento que há na feitoria? A questão de ser um bairro que é um pouco distante do centro, mas tem uma vida própria, o bairro Feitoria ali em São Leopoldo. Sim, a feitoria, falando sobre o comércio, né, eu acho que dentro da grande feitoria não falta comércio nenhum, né? Dentro como bancos, farmácias, UBANs, né, tem até duas dentro do bairro. No bairro com a feitoria tem um, e perto da Madesate tem que é a sede, que é um mini hospital, né? A gente pode dizer assim, um atendimento bom também. E acredito que para a feitoria, no caso, um dia vinha a ser uma cidade, eu acho que falta só uma subprefeitura, tá? E delegacias, tem tudo que o povo acho que precisa, né, numa emergência, uma coisa, dentro da feitoria a gente não pode se queixar, né? Tem muito a melhorar, mas eu acredito que é um bairro completo. Foi nesse ponto que eu ia chegar. Assim, quais são os principais problemas hoje da feitoria, que muitas vezes é um problema diferente do que há na Charlau, que é outro bairro de São Leopoldo que é de uma grande densidade populacional, como assim outros bairros ali de São Leopoldo? Acho que em matéria de problemas, todos os bairros têm, né? Mas a infraestrutura da feitoria, o povo dizer que dá para dar uma nota de 70%, né? Uma nota de 70%, que acho que é o bastante para a grande feitoria. Como já disse, falta alguma coisa, mas aí é só através de um grande levantamento, né, chegar mais à população, perguntar para eles numa operação direta, né, cara a cara, para eles responderem uma pergunta assim. Para mim, particularmente, assim, eu acho que está legal, não posso, né, já estou ali, eu vim para ali em 82,
né? Estou na mesma casa, no mesmo endereço, tudo. Não posso te dizer que, claro, tem coisas a melhorar, mas isso aí fica mais a cargo, né? Acho que da administração ver o que o povo precisa, né? Sem dúvida, que daí compete aos gestores, né, a resolver as questões ali do bairro. E como é que tu vê a situação da região metropolitana, das cidades de São Leopoldo, Esteio, Sapucaia, Canoas, na questão política, né? Esse ano, dia 1º de janeiro, foi empossado os novos gestores, né? Alguns foram reeleitos. São Leopoldo, Arivanazzi foi reconduzido ao cargo depois de 4 anos fora, mas já tinha sido prefeito por 2 mandatos anteriormente. Esteio teve um novo prefeito, Sapucaia novo prefeito, Canoas um novo prefeito, a própria cidade de Porto Alegre também um novo prefeito. Então, assim, tivemos uma leva de novos gestores. Como é que tu vê esses primeiros meses? Tu acha que a coisa vai deslanchar? A questão lá em Brasília está repercutindo também na nossa cidade, nas nossas cidades, tanto em São Leopoldo quanto em Esteio também? Eu acredito, Anderson, que nesse setor de política, o que está acontecendo, né, como tu disse lá em Brasília, afeta várias cidades, com certeza. Hoje, o nosso atual prefeito, que já foi prefeito há 2 gestões, né, anteriores, pegou uma prefeitura, né, com bastante dívidas, pelo menos o que a gente acompanha na mídia, né, e vai completar 1 ano agora de gestão dele. Eu acho que, para dizer assim, ó, que vai melhorar, está meio cedo, porque é pouco tempo para botar a casa em dia. Né? Eu acho que é algo que é parecido com todas as cidades, não é só São Leopoldo. Eu acho que também Esteio está nessa situação, Sapucaia também, Canoas, Porto Alegre, enfim, Novo Hamburgo também, que elegeu uma mulher, acho que a primeira mulher eleita em Novo Hamburgo, a Fátima Daut, pelo PSDB. Enfim, nós temos essa questão do novo, né? Muitas vezes a gente não sabe lidar com o novo, né? Então, eu acho que todas as cidades estão no mesmo barco. Entra aqui, Jauri, rapidinho. Desbloqueia para mim, por favor. E nós estamos aqui, o Jauri entrou agora aqui ao vivo. Hoje é o programa Voz do Povo, a gente faz tudo ao vivo, a gente conversa ao vivo, a gente vai tratar de vários assuntos, tudo ao vivo. Tá? E o seu Miguel... Que hoje está de aniversário também, em breve, agora outubro, a nossa rádio, dia 1º, completa 5 anos de existência no ar. Tá? A nossa Rádio Destaque, o nosso site remodelado, a nossa página no Facebook. Outubro nós vamos ter grandes novidades. Que bom que estamos com o nosso jornal, que depois eu vou mostrar quem está nos assistindo pela live, o nosso jornal que já está nas bancas de Esteio e Sapucaia do Sul. Inclusive, antes de não cortando o assunto, né, um destaque, né, bem legal também, que no Jornal Gazeta do Vale também está saindo uma matéria sobre as modelos plus, né? As modelos plus size, aqui, ó, quem está podendo ver pela nossa live no Facebook, tá? As meninas, a Mari Borges e a Adrian Dietrich, né? Isso. Uma jovem de 18 anos e uma jovem de 39 anos. De São Leopoldo, né? De São Leopoldo, que é esse concurso que vai ter agora, que vai ser realizado em Novo Hamburgo. Né, que é o Miss Plus Size, que é um outro tipo de concurso. Já teve um, inclusive, de uma certa repercussão nacional, que Esteio teve uma representante, que foi a Karine Jacobos, né, e agora temos esse aqui, que é um outro formato, é um outro estilo, tá, de programa. Obrigado, Jauri, valeu. Jauri tem um compromisso, por isso que hoje ele não vai poder estar aqui comigo, tá? E também quem quiser assistir, quem quiser prestigiar, gente, está acontecendo aqui em Esteio, já começou, o pessoal já está tudo pronto lá, organizado, a homenagem a Xangô, quem é de religião de matriz africana. Hoje também, para católicos, é lembrado o dia de São Miguel Arcanjo, tá? Que são da Igreja Católica. Então, quem quiser verificar, conhecer um pouco mais, vão lá, vão prestigiar, vão saber um pouco dessas pessoas,
tá, dessas entidades, quem é católico, quem é de matriz africana, contra a intolerância religiosa, que isso está tendo muito problema. E a nossa região muito tem a questão da intolerância religiosa pelo número de evangélicos. Graças a Deus ainda não estamos chegando ao patamar como Rio de Janeiro e Bahia. Mas aqui nós temos uma grande influência alemã, italiana, dessa questão da intolerância religiosa. Com certeza. Como é que tu vê isso, dessa questão da intolerância religiosa? Aqui a gente muda de assunto de qualquer hora. Tá? A gente já saiu de um assunto e já entramos num outro. Já saímos de política, já fomos dos Miss Plus Size e agora essa questão da intolerância religiosa. Olha, Anderson, essa questão da religião, para mim, é muito complexa. Né? Eu entendo assim, ó, que cada um deve seguir a sua religião, o que manda o seu coração. Se a pessoa se sente bem naquela religião, por que mudar? Né? Então, acho assim que, para mim, todas as religiões são religião. Só, porém, cada um na sua. Eu sou católico, sempre fui católico, mas as outras religiões, para mim, no meu modo de ver, né, eu acho que a gente deve respeitar todas as religiões, e cada um na sua. Não sou contra nenhum tipo de religião. Como tu disse, né, tem Umbanda, tem, né? Tem essas evangélicas, neopentecostais, pentecostais. E eu acho assim que, né, acho que cada um na sua. Acreditando em Deus, eu acho que é o bastante, para mim. Né? Na minha religião católica, acredito em vários santos, né? Em Jesus Cristo e principalmente em Deus, que é o Todo-Poderoso. Eu acho que, não sei se estou errado nesse meu ponto de vista, mas eu acho que cada um na sua. E tanto que tu respeita a minha, como eu respeito a dos outros. E eu acho que nada mais importante, talvez, nesse momento, além de tu seguir uma religião, ter essa doutrina religiosa, eu acho que outra coisa muito importante é a fé. Com certeza. É uma palavra prata, mas que tem um peso muito importante, porque não adianta tu ser católico, tu frequentar a igreja, tu ir à missa, ou tu ir ao culto, enfim, mas tu não ter fé. Tu não agregar aqueles valores repassados. Isso que é o perigo, é o problema. Se tu me permite uma pergunta, entrevistado estou sendo eu, mas posso fazer uma pergunta? Não, hoje nós temos entrevistados. Não, agora de tarde não tem entrevistado. Um vai perguntando para o outro. Eu quero dizer uma coisa para ti aqui, ó. A fé, né? Como tu falasse. Digamos assim, ó, tu tem que acreditar em alguma coisa. Tem. É a fé, né? É a fé. Então, tá. Por que antigamente o índio, né, um dos primeiros que eu acho que surgiram no nosso país, no mundo, acreditava na sombra, na água, na pedra, na luz. A importância da natureza. Isso. E naquela época, santo, coisa para ir, acho eu. Não tinha, porque não tinha, né? Era as divindades deles, até porque não tínhamos a influência do branco. Sim. Mas voltando ao assunto, eles acreditavam em alguma coisa, né? Sim. Né? O fogo, né? Respeitavam muito o fogo e tal. E depois começou a vir os primeiros jesuítas, os padres, os capuchinhos, coisas que começaram a se integrar na vida deles também, e começaram a ter um pouco mais de doutrina, né? Sobre o que é o verdadeiro mundo. Antes eles não tinham noção de nada, né? E naquela época não existia tanta coisa como existe agora. Doenças, descrença, isso e aquilo, né? E acredito que a evolução da igreja, da religião, foi evoluindo. Foi. Muito, né? E muito, né? Evoluiu bastante. Mas mesmo anos, assim, eu acho que essa evolução não é tão grande ainda, que não está combatendo vários setores, né? Como o criminalismo, né? Como a maldade, o roubo, a educação, enfim, parece assim que a nossa religião está fazendo não é o suficiente ainda para botar na cabeça das pessoas o que é o certo e o que é o errado. Mas, voltando à fé, que nos leva a crer que vai melhorar, né? Eu acho que sim. Se não tivesse essa crença, né? Tu tem que acreditar na coisa. Como eu citei o negócio dos índios, porque eles acreditavam que o sol fazia isso, que a lua era isso, que a pedra, a água, enfim, e acreditavam e viviam. A própria divindade das matas, até a nossa colega Lori tem o programa às terças e quintas, às 10 horas, que é a tenda da Lori.
ela começa o programa e termina muitas vezes fazendo este agradecimento às N denominações de Deus. Então, é Alá, é Oxalá, é Jesus Cristo, é Deus, é Tupã, para quem é de povo de mata, como os índios acreditam nessa questão da mata, da força da natureza na nossa vida. Então, eu acho que nessa questão, qualquer um vai levar um único segmento, a uma única coisa que é Deus. Até um dia eu estava comentando de um grupo de pessoas que estavam, não doutrinando, mas falando da importância de Jesus Cristo. E eu acho que é muito válido isso. Eu acho que é muito bacana as religiões não ficarem presas ao templo e levarem essa palavra para quem precisa. Tu está ciente que, né, agora está sendo um projeto aí para a religião voltar para as escolas, né? Que eu acho muito importante, eu acho válido, não a predominância de uma só religião, Sim, não. Mas eu acho que para as crianças, para os adolescentes, conhecerem as N denominações de religiões, a sua importância na história. Que eu acho que é muito importante, uma coisa que tu falou muito bem pontual, que foi a questão do índio, que eram os donos da terra, depois veio os padres, os jesuítas, capuchinhos. Então a gente pôde observar que tem toda uma trajetória, tá? Tem toda uma história por trás disso. Tem uma evolução, tem uma história. E além dessa evolução, tem ao mesmo tempo que caminhamos juntos, teve também a questão de preservar muitas tradições de 400, 500 anos atrás. Muitos templos religiosos, inclusive em Minas Gerais, na Bahia, já são 500 anos, logo em seguida do descobrimento do Brasil, e são preservados. E isso é muito bacana para as crianças e os jovens conhecerem isso aí. Como também está na Câmara de Porto Alegre, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, é um projeto que talvez ingresse na Assembleia Legislativa, que é a Escola Sem Partido. Eu acho que falarmos de religião dentro de uma sala de aula, principalmente, não para crianças, mas já para uns adolescentes, eu acho que é questão política. Acredito também, Anderson, que vai ser meio complicado. Sem né? dúvida. Vai ser complicado, porque tu imagina quantas religiões existem. Eles acham que eles vão ter que usar uma doutrina direcionada, né? Digamos assim, o que fala a Bíblia, né? Porque a Bíblia, um lê de um jeito, aliás, todos lêem do mesmo jeito, mas interpretam coisas diferentes, acredito eu. Né? Uma religião é uma coisa, ou a católica é outra. Então, lá na escola, tem o adolescente, como tu disse, ou o menino, a menina, os pais são católicos, outros são evangélicos e tal. E aí, como vai ser isso aí? Então, acho que eles vão ter que se basear, né, numa direção só que fala a Bíblia. Porque a Bíblia eu acho que é a mesma, né? Sim, tanto a Bíblia como a questão do Alcorão para os muçulmanos. E tem outro detalhe também que tem que ser muito pontual, e eu acho que tem que ser algo padronizado, porque, por exemplo, escolas católicas, por padres ou freiras, vão atuar mais precisamente com o catolicismo, como igrejas luteranas, como escolas luteranas vão enfatizar a questão luterana, que as escolas evangélicas vão trabalhar com a questão evangélica, a adventista vai trabalhar com a religião adventista, e eu acho que tem que haver uma questão de padronização. Eu acho que não só um determinado segmento. E isso já foi alvo de muito tempo de debate nessa questão, de não ficarmos só num segmento. Não, mas por isso ampliar o nosso leque. Por isso que eu te perguntei, a pessoa dentro de uma sala de aula, tu vai dar uma doutrina para as crianças, hoje é católica, hoje é evangélica? Eu acho que não doutrina, mas eu acho que apresentar como surgiu a questão da história de tal religião, da história do catolicismo, da história evangélica, da história do luterano, da história da religião de matriz africana. Claro que vai ter aquela questão, mas a minha mãe evangélica não aceita esses santos, essas entidades. Mas daí o professor, o educador,
vai ter que ser preparado para isso, para saber responder tanto para o jovem, quanto muitas vezes para a mãe ou para o responsável que vai fazer essa cobrança na escola. E não é a questão só do ensinar, eu acho que tem que haver uma preparação do professor, um suporte da escola, isso tem que ser muito bem elaborado. E não seria mais importante, assim, como eu disse, ser direcionado, assim, por exemplo, como começou a religião? Tá aí, pode, por que não? Falar sobre a fé, o que é Jesus, o que é Deus. Pode, as denominações, ter o básico não de uma religião do outra, né? Uma globalação entre todas as religiões, ver qual é o fundamental, podemos dizer, o fundamental que tem dentro da nossa religião. Não a minha, no caso, em si, o que é uma religião. Porque eu acho que vai ser meio confuso, assim. Eu acredito que como tu disse, tem que ser um professor muito bem preparado e que saiba realmente como começou tudo, em matéria de religião, crença, né, e a fé, o que é, porque, bom, eu sou católico, tu tem que estar escutando aquilo, que, às vezes, fala em Deus, fala em Jesus e tudo, mas vai confundir a mente das pessoas. Sem dúvida nenhuma, eu acho que aí tu foi pontual e tem que haver uma preparação, assim como a escola sem partido. Né? Pode atender o telefone, está no ar. Tá, pode dizer que está no ar. Assim como a questão da escola sem partido, que veio à tona, teve um episódio aqui em Esteio, da escola sem partido, que tomou uma proporção em Porto Alegre. Parece que a semana passada ela entrou em votação, mas o prefeito Marquesan retirou por achar que era inconstitucional, tinha alguns erros, enfim. Mas tu acha que, além da questão do ensinar a religião, a escola também teria essa função, não de doutrinar que tal partido é melhor do que o B, mas explicar como é que funciona a questão política, como havia há uns anos atrás, que era Educação Moral e Cívica e Organização Social Política Brasileira, ou SPB? Aí, é uma boa pergunta. Eu te disse assim, eu acho que podemos pensar assim, vamos falar em todas as religiões, né? Para todo mundo aceita aquela opinião ou a sugestão que alguém vai fazer, ou perguntar, ou dizer qual é o melhor, acho que isso aí não pode ser criado dentro da sala de aula. Né? Eu acho assim que pode ser, no meu ponto de vista, ver o básico da Bíblia, digamos, as coisas importantes que tem a Bíblia, que não vou dizer que não tem, tem importância, digamos, para a minha religião, tem os pontos que não concordo, ou eu posso dizer que não sou um professor e tenho conhecimento básico de religião. Eu sou católico, acredito mesmo, só que eu penso assim, vamos estudar muito bem como vai ser feita essa doutrina, essa aula de religião dentro das escolas, para não ver, né, uma descrença do outro, ou talvez a pessoa até não entender. E muita religião junto é difícil entender, né? Então eu acho assim, que seria ter um básico da religião que pertencesse a todas as religiões, para dar o ensino dentro de uma sala de aula. Do meu ponto de vista, não sei se estou errado também. Não, eu acho que tu foi muito pontual nisso aí, até tá aí a sugestão para quem quiser. Para os que estão organizando, fazendo esse projeto de lei ainda, que eu acho que vai entrar em votação, enfim. Né? Mas, essas são as nossas opiniões referentes a isso, a questão do ensino religioso nas escolas, a volta do ensino religioso, a questão da política. Que é importante, né? Que é muito importante, sem dúvida nenhuma. Queria mandar um abraço para a Alcina Souza, Chinoca lá do Chama Nativa. Boa tarde, amigos. Beijo, muito obrigado para ti também, Alcina. Uma batalhadora do tradicionalismo na cidade, já foi Chinoca do Chama Nativa, que é um CTG importante aqui de Esteio, é atuante no movimento, né? Às vezes por alguns problemas pessoais ela sai, se afasta, mas é atuante do movimento. A todos que estão nos assistindo pela nossa live, muito obrigado. Queria mandar um abraço também para Michele Araújo, que hoje estava acompanhando a nossa live. O presidente da Câmara de Vereadores de Esteio, Felipe Costela, que acompanhou a entrevista com a Estela Levi,
da ONG Amigos do Nick, tá? A Francisca Dávila também, um abraço para vocês. A nossa colega Loura Emanuela, que eu já havia falado anteriormente também, que hoje a filha dela está de aniversário, a Yasmin Fontanella, tá? Então, para todos vocês, um forte abraço, muito obrigado. A Voz do Povo está no ar, já são 3h09 em Esteio, uma tarde nublada, um friozinho gostoso, um friozinho ameno. Quase uma volta de inverno. Quase o retorno do inverno. Quem pensou que no dia 29 de setembro o sol estaria a pino, mas por enquanto... E a probabilidade é de chuva final de semana, o mesmo tempo, frio, esse clima bem de outono. A primavera, por enquanto, ou vai surgir ou foi antecipada, porque por enquanto nós estamos vivendo mais para outono do que para primavera aqui para nós. Aproveitando esse teu deixa aí mandando um abraço, quero mandar um abraço para minha esposa Regina. Até quando eu saí de casa não estava muito legal, a pressão dela estava lá em cima. A minha filha Jéssica, meu filho Alexandre, todo esse pessoal que rodeia a família Lazarina, eu quero mandar um abração aí para vocês. E um abraço lá, para os Careca Burger. Os Carecas Burger, tá? Que fica na rua Gastão, no bairro Seller, em São Leopoldo. Tá? O horário de funcionamento é das 7h30 da noite às 11h30 da noite. Tá? E quem quiser ir lá. E claro, tem a teleentrega, que os telefones é 99943-0985 ou 3566-4303. E também nas redes sociais, o Instagram, @carecasburger, e pelo facebook.com/carecasburger. Então vão lá. E podemos dizer, viu, que é um lanche bem diferenciado, viu? É gostoso. Então quem é de São Leopoldo, quem está por São Leopoldo e região, vão lá prestigiar na rua Gastão 635, bairro Seller, São Leopoldo, das 7h30 às 11h30 da noite. Tá? Carecas Burger. Bom, a gente já falou de religião, a gente já falou de política, economia. Tá? Mas vamos reforçar então as homenagens ao seu Miguel. Hoje, que está de aniversário. Boa, antes de retomar o próximo assunto, vamos reforçar. Hoje, além dele, a Yasmin, que eu já havia falado de manhã no programa, a Miguelina Salazar, que foi uma ativista há muitos anos da ACRA, aqui de Esteio, junto com a Sônia Hammermiller e um grupo de mulheres voluntárias. Enfim, todos os aniversariantes de hoje, a Catiele Abreu, a jornalista de Sapucaia, Catiele também. Enfim, todos estão de aniversário hoje e que farão amanhã. Amanhã não temos programa, mas todos que também farão dia 30 de setembro. Essa homenagem que a gente está prestando pro Miguel é com muito carinho, amor mesmo, de amigo. E posso dizer, ele sabe disso, que eu conheço o Miguel, acho que há uns de 15 a 20 anos, né? Já participemos da DJOR junto, né? Ele como presidente e eu trabalhando participando do conselho. E vários anos fiquemos juntos, né? E esperamos também que vamos ficar muito tempo juntos, porque para mim, assim, ó, é uma pessoa assim, ó, especial mesmo, viu, Anderson? Não é puxação, não. Ele sabe mesmo, chama ele de velhinho, convida ele para pescar, mas ele nunca vai, né? Então, mas o Miguel para mim é uma pessoa muito especial, Dona Carmen, a Cris, a Cristina também, todo o pessoal daqui do Jornal Destaque, e também dessa rádio TV aqui, muito bonita, a primeira vez que estou participando aqui, vou sair falando para todo mundo, uma glória estar aqui para mim. E já trabalhei em várias rádios, Miguel sabe, né? Trabalhei na Rádio Cinderela em Campo Bom, 2 anos, a Rádio Feitoria, Entre Rios, né? E tem mais outra então, da Campinas. Com o microfone assim, tu domina. Nós que estamos aprendendo, mas com o microfone eu até posso dizer que faz tanto tempo aí que eu não fico na frente dessa latinha aqui, e que até me atrapalha mesmo. Antes o pique era melhor, né? Eu tinha um programa de variações, né? Show de prêmios, aquilo, eu recebia 100 e poucos ligações em 20 e poucos minutos.
Hoje não se tem a ligação, hoje tem o contato com o Facebook, que direto, é muito rápido e é muito instantâneo. Com certeza. Achei muito bacana isso aí. Eu falava para o Miguel, fui um dos idealizador da rádio, da rádio comunitária. Falei para o Miguel, bom Miguel, por que tu não bota uma rádio assim? Ele disse, vamos pensar, blá, e tal. E ficou por esquecimento. Aí um dia eu vim aqui, ele me chamou aqui na sala, aqui, sei que... Tá aqui a rádio. Tá aqui a rádio, aqui, ó. Só que a nossa rádio é online. Exato. Mas eu digo, será que isso aí vai funcionar, cara? Eu pensando, né? Hoje torcendo que funcionasse, né? Hoje está aí o exemplo aí, né? O Miguel está de parabéns, a iniciativa que ele tem, o pessoal todo aqui do Jornal Destaque aqui, com essa rádio, podemos dizer, né? TV, rádio, TV, né? Exatamente. Hoje todas estão nesse segmento, rádio, é TV e o celular aqui, nós mesmos estamos se vendo aqui. Exatamente. Né? Bacana, e né? A Lúcia, que entrou agora, a Lúcia Lopes, lá do Novo Esteio, boa tarde, cheguei agora, tá? Qual é a pauta de hoje? Lúcia, hoje é qualquer pauta, agora de tarde é a voz do povo. Então, se tiver do assunto, ontem a Lúcia interagiu conosco, que ontem nós temos um programa de cultura, que é Em Busca da Cultura, com o Maurício Rocha, que ontem foi o último programa dele às quintas. A partir da próxima semana vai ser às quartas-feiras, às 4 horas da tarde. E ela interagiu porque aqui em Esteio tem um projeto de produtores culturais que é o Rock na Praça. Então, roqueiros, músicos, vão para a praça com seus instrumentos, com som e divulgam o seu trabalho. Só que ela fica apenas em uma praça de Esteio, que é a Praça Coração de Maria, que muitos aqui conhecem onde que fica. E ela sugeriu que esse evento se descentralize pela cidade. Pode ser rock no Novo Esteio, rock na Vinda do Carnaval, enfim, em qualquer ponto da cidade levar a música, levar o rock. E ontem a gente estávamos interagindo, a Lúcia também passou por um episódio muito trágico na vida dela, até que foi do tornado que atingiu o Novo Esteio em dezembro de 2014, né? A casa dela foi notícia em todos os jornais e televisão pela proporção que foi, então muitas vezes não foi nos Estados Unidos que teve. Aqui no Brasil também já tivemos um em Torres em 2005, 2006, e esse em 2014 que devastou grande parte de Esteio. São Francisco de Paula. Recentemente, março desse ano, foi São Francisco de Paula, que foi, Arvorezinha. Teve uma cidade em Santa Catarina, Xanxerê, em Santa Catarina, também o ano passado foi devastado. Então, aos poucos, esses fenômenos da natureza estão se manifestando no Brasil, que até então estávamos livres dessas catástrofes. Tempo, não sei se tu chegou a ter conhecimento, em Novo Hamburgo deu um tremor, né? Também no Novo Hamburgo recentemente foi registrado, foi sentido um tremor. No Paraná, ainda esse mês de setembro, também foi sentido um tremor, que até então era coisas de países da Europa, alguns estados americanos, o próprio México, que foi devastado agora há pouco tempo. E um vulcão também que está incomodando, né? Aí, não lembro qual é o país aí, que o pessoal, mais de 1.000 e poucas famílias. Por enquanto o vulcão ainda não temos no Brasil, que não se tem notícia. Que não sabe. Que não sabemos qual o vulcão, mas enfim. Essa é uma questão muito. Essas intempéries do tempo causam não dano, além do dano material, é um dano psicológico, é um dano muitas vezes irreversível para muitas pessoas. Essas pessoas que passaram por esse tornado nos Estados Unidos, muitos têm trauma. Dá para acreditar que isso aí seja assim, uma resposta da natureza? Pode-se, por que não? A natureza está cobrando o que é o seu lugar de direito. Sufocada. Então está aí uma forma, claro que infelizmente faz vítimas, né? Uma vez eu estava no ônibus, parece até uma anedota, mas não é. Tinha uma senhora, uma idosa já, aparentemente uns 70 anos, falando com uma outra ali sobre isso aí, né, o que está acontecendo no nosso mundo e tal, principalmente esse fator da natureza, né? E ela diz assim, sabe o que está acontecendo? Esses astronautas foram lá para a Lua lá, e mexeram lá em tudo que mexendo lá, desregulou tudo, é o que está dando agora. Né? Eu fiquei pensando, será que é possível? Né?
Duvidar? Tu duvida? Olha, tudo pode acontecer. Né? Eles podem ter feito, eles podem não ter feito, pode ser a natureza, talvez Pode lá de também cima. está acontecendo por não ter feito, né? Lá em cima, a gente não sabe o que acontece do outro lado, mas enfim. É. A gente Agora, não tem. para mim, que é uma resposta da natureza, E daí a gente volta naquela sabedoria indígena. Eles tinham a crença nos poderes da natureza. Eles acreditaram que a água tinha uma função, a árvore, o solo, uma simples pedra. Sim. Coisa simples da vida, que para nós é banal, para eles tinha um e a significado. cura é tirado da natureza E também. a cura da natureza. Bom, Anderson, eu quero te agradecer por esse espaço que tu me deste aqui. Muito obrigado mesmo. Que nada, então tem- Gazeta do Vale, olha lá de São Leopoldo, pessoal da feitoria, daqui um pouco já vai estar nas bancas a Gazeta do Vale. Pelo menos distribuída, né? Claro, vai ser distribuído, então E eu quero te agradecer, né, em nome do jornal também. E sucesso para essa nova. para todos nós, já que tu foi um incentivador para a nossa rádio estar em pé, funcionando, uma rádio web, uma rádio online, que eu acho que é a tendência para o futuro de todas as rádios, ou a grande maioria, se não for a AM, vai ser online, mas todas praticamente estão nesse Eu segmento acredito online. também que a evolução parte daí, E né? com todos esses incrementos, com a TV, com live no Facebook, com canal no YouTube, com materiais diversos para atrair quem Hoje está em do dia o outro celular lado. não sai da mão O celular é uma grande ferramenta que pode ser usado para o lado bem, para o lado do bem, Claro. ou muitas vezes para o lado do mal também. Mas então tá. Muito Tá obrigado certo. então por esse espaço. Então tá. Outra hora a gente volta. Mas com Eu certeza será sempre bem-vindo recebendo aqui aqui. uma ligação aqui, eu nem Então quis tá, atender aqui. pode ir daí- lá atender a ligação, Tem porque a que- voz do povo está acontecendo tudo ao vivo, tudo no ar, já entregaram o telefone. O Nelson já veio falando aqui do jornal Gazeta do Vale lá de São Leopoldo, a todo o pessoal lá da feitoria, lá um forte abraço para vocês. A gente também fala da feitoria, quando tiver alguma coisa a gente fala na nossa rádio Com aqui. certeza. A nossa rádio é em Esteio, mas é de todo mundo. Claro, com É de certeza. todo lugar a nossa rádio, Então, tá? quero E mandar- eu continuando também, pode... Quero mandar um abraço a todos os teus ouvintes, né? E mande seus recados aqui pelo Facebook. Pela nossa página no Facebook, pode mandar, podem ligar também. Dá a sua sugestão, que é bacana também, né? Vamos se integrar entre, Com né? certeza. Que locutor sem ouvinte não existe rádio, né? Então, eu dizia quando eu tinha meus programas, né? Ligue para cá, não vão estar atrapalhando. Vocês vão Não, estar ajudando a com gente certeza. fazer um programa mais alegre. Informação, né? pode estar dando uma informação, alguma coisa aconteceu agora. Mandar um tá? recadinho, né? Um recado para quem está ouvindo em casa. Então, só tenho que agradecer esse pessoal que está escutando a gente e vendo, né? Que legal, né? É muito bacana isso aí para vocês, né? Uma ótima final de sexta-feira, amanhã já é sábado, Amanhã né? já é sábado. E parece que comemorado vai por chover, muitos. final de semana ainda chove, pelo que o pessoal está dizendo, né? Mas não interessa, interessa você estar em casa, interagindo com a família, né? Ser bacana, ser E feliz. vamos ser felizes hoje, não vamos deixar para amanhã e nem claro. vamos ser felizes ontem, vamos ser felizes hoje e Sempre. agora. Que nem quando eu levanto, eu sempre passo pela frente de uma igreja, lá eu peço, digo a Deus, assim, a Nossa Senhora, assim, ó, obrigado por mais um dia. Né? Acho que já é um bom começo. E eu acho que agradecendo a gente ganha muito. Com certeza. Não é só pedir, independente do crédulo, mas não é só pedir, a gente agradece. Obrigado, Anderson. E a Feliz, gente né? continua, que daqui a um pouco a gente já está Tá no bom. finalzinho. Tchau, Tá? Eu queria falar também do programa agora da Voz do Povo, da campanha do Tutu Bolinha, tá? A campanha do nosso pequeno Arthur, tá? Quem está assistindo, quem está acompanhando pela nossa live no Facebook, está aqui a caixa, tá? Essa caixa está espalhada em diversos pontos da cidade, estabelecimentos comerciais, tá? No qual quem quiser fazer, doar qualquer valor, uma moeda, 2, 5, 10, 20, 50, 100 reais, mais dinheiro, enfim, doem. A campanha do Tutu Bolinha está a 1.000 por Esteio e pela região. Sábado passado, dia 23, ocorreu um bazar beneficente. Amanhã vai ter um galeto.
que vocês podem acompanhar pelas páginas facebook.com/tutubolinha, tá? Entra aqui, o professor aposentado, passa, venha, sente aqui, não, vai sentar aqui do lado, junto, aqui do lado, nesse microfone vermelhinho, jóia. O programa Voz do Povo acontece tudo ao vivo, tudo na última hora, quem está nos acompanhando pela live no Facebook aqui, Sim. Tá? Sim. Tudo bem. Tudo tranquilo, graças a Deus. Agora se identifique para quem está nos ouvindo, quem é o senhor? Meu nome é professor Antônio Pires. Professor Antônio Pires. Isso. Professor aposentado, mas como é que o senhor entrou nessa vida de professor? Como eu entrei? Mudou. Sempre gostei de dar aula. Sempre gostei de dar aula. Sempre. Então, E Deus professor fez... do quê? Qual é a disciplina? Ah, aí é que tá. Primeiro grau, Ciências e Matemática. E para muitos, ciências e matemáticas é o fantasma. E o segundo grau, Química, Física e Biologia. Pior ainda. Pior ainda. Gente, Pior ainda. Pior ainda. Então, é complicado. Sim, claro que é, né? Tá, então, Isso para é muitos, o senhor foi, para muitos alunos que gostam dessas disciplinas, foi uma beleza. Sim, Agora, sim. para outros... Ah, não. E eu sempre fui exigente, né, o Anderson? Eu sempre fui. E quais são as escolas que o senhor trabalhou nessa Eu sua trajetória? trabalhei em Santana do Livramento, em 1975, aí em 76, aí em 77 eu voltei para Esteio, porque eu já morava aqui em Esteio, né? Na época, quando eu fiz o concurso, eu fui lotado lá para Livramento. Fiquei lá 2 anos, aí em 77 eu voltei para o Premem. Aí no Premem eu fiquei até 85, até 1985. Em 85 eu vim para Loureiro. Aí no Loureiro fiquei até me aposentar. Teve um tempo, uma pausa, eu trabalhei na gestão do Getúlio Fontoura, na assessoria de comunicação social, junto com o Cláudio Storck. Grande Cláudio Storck, essa sumidade do rádio da região. Da região, né? O Cláudio Storck. E muito amigo, né? E eu estimo ele tem que está problema de saúde. Ele está fazendo tratamento de saúde, espero melhor para ele, né? Com certeza. Com certeza, né? Que o velhinho lá em cima proteja ele, né? Que o cara e merece. Desde quando o senhor não está mais em sala de aula? Que o senhor largou? Eu larguei sala de aula em 2003. 2003. Em 2003 me aposentei. Aí Isso, o senhor fazendo um comparativo, quando o senhor saiu em 2003, naquele começo, lá em 1975, qual é a avaliação que o senhor faz naquela época? O Anderson, até 2003, era ótimo da aula. Nunca teve, entendeu? A gurizada sempre respeitavam a gente era valorizado, entendeu? Tinha alguns problemas de saco normal, sim, né? Normal. Isso pode se passar os anos e vai permanecer com jovens mesmo. E adolescentes não teve problema nenhum, né? Mas, depois que eu saí, né, em 2003, porque de 98 até 2003, eu peguei a parte administrativa financeira do Loureiro. Então, aquelas instalações lindas do Loureiro, junto com o professor Araci, Abel Bortolini, então a gente reergueu o Loureiro, né? Porque o Loureiro estava um caos, e era um caos total. Né? E a gente reergueu. Aí em 2013 eu me aposentei de surpresa. Não avisei ninguém que eu ia me aposentar. Né? Quando souberam que eu me aposentei, eu fui presidente do CPM, era professor, minhas filhas estudaram lá no Loureiro. E o Loureiro tem algo muito bonito, que por muitos anos ficou abandonado, que é o auditório. Sim. Que por assim, ó, pelas diretoras, pelo próprio CPM da escola e pelos pais, reativaram. O auditório está muito bonito, inclusive tem um piano. Né, Piano novo ou velho? O velho. Então, esse piano velho tem uma história, né, Adriano? Se você soubesse, essa história tem um piano. Foi na época que eu saí do Loureiro e fui
trabalhar na prefeitura, o piano sumiu. Como sumiu um piano? Sumiu, Quem é que vai né? andar com um piano na rua? Foi dado para a Beatriz, né? Para a Beatriz, do conservatório. A professora Edelise que reaveu ele, voltou para o lugar dele. Aquele piano foi feito com muito sacrifício, a Dona Lídia, no tempo da Dona Lídia. A Dona Lídia Isso. é a esposa do seu Ener de Souza Nunes, o engenheiro que construiu o prédio da prefeitura, entre outras obras, inclusive. Já é falecido, mas o seu filho tem um escritório aqui no centro. E ela veio a falecer no final do ano passado, em dezembro do ano passado, já com uma idade avançada, com mais de 90 anos. Mas ela teve toda uma história na escola, tanto que o auditório tem o nome dela, leva o nome dela. Mas tu sabes que no nosso tempo, no tempo de 98 até 2003, nós tentamos reerguer o auditório. A gente fez a arrumação, principalmente a gente trabalhou, porque a gente tinha uma equipe de CPM muito boa, trabalhava, um conselho escolar ótimo, entendeu? A gente sempre conseguiu manter o Loureiro. Bom, tu conheces bem o Loureiro, né? Aquelas obras ali foram feitas todas pela comunidade. Aquele corredor, Anderson, que liga a parte administrativa da escola lá para o canto, que a gente chamava, os alunos chamam de Pantanal. Antigamente era um Pantanal, a gurizada tinha que sair dali e correr pela chuva para a sala de aula, entendeu? E aí nós fomos pedir verba para o Estado não deu verba. E o que a gente fez? Aí a Olívia assumiu a direção, eu continuei na parte administrativa financeira, né? Começamos a arrecadar recursos. Conseguimos uma planta com um arquiteto, não vou dizer o nome do arquiteto, porque ele trabalha no órgão público. Então assim, vamos evitar. Vamos evitar. E ele nos fez a planta ficou muito linda, e nós conseguimos na Brasilite, no cimento, entendeu? na Gerdau Ferros, fizemos todo aquele pavilhão ali. Tá? E quando foi feito, a Secretaria de Obras do Estado queria embargar a obra, que não tinham sido fiscalizados. Olha, se vocês me largar essa obra, eu vou chamar a RBS e vou dizer o que vocês deixaram de fazer para nós. Aí nunca mais apareceram, deram a obra como concluída. Tudo com recurso do CPM. Tá? Então o CPM tem uma grande importância, sim, tranquilo, entendeu? Não sei agora, entendeu? Porque eu me ausentei depois do Loureiro, de 2003, nunca mais coloquei os pés lá no Loureiro. Só apareço no Loureiro na época de eleição. Para votar a cada 2 anos. Então, ano que vem vai aparecer de novo lá. Sim, cara, a gente aparece para votar. Mas a gente sente uma saudade, entendeu? E a gente vê, assim, que as coisas que a gente fez não estão sendo conservadas, né? Muita coisa. Passa a dizer que o auditório, eles tentaram fazer um novo, né? Outra coisa que a gente conseguiu também, antes daquela época, quando nós éramos de administração, eu e a Araci, a nossa equipe diretiva, nós tínhamos conseguido, através do orçamento participativo, uma verba para fazer o ginásio de esporte. Tá? Aquelas quadras do ginásio de esporte lá no fundo foram feitas tudo com doação também de um engenheiro que trabalhava na Petrobras e pavimentou aquelas quadras de vôlei para nós lá. Daí nós conseguimos a verba, foi liberada a verba, fizemos uma reunião no CPM, fizeram ata, veio o secretário de obras da época do Estado, o Edson Silva, não sei se tu conhece. Só por nome, não me recordo. E naquela época a secretária era a dona Marina, né? Fizeram uma pompa, tá? Vamos fazer ata, tá? Fizemos a ata, foi liberado, tá? Na época era 200 mil. Que era muito dinheiro. Muito dinheiro, né? Apareceu a construtora que venceu a licitação, fez a marcação do ginásio, que deu dinheiro. Até hoje o dinheiro, a gente não viu esse dinheiro, os 200 mil. E a escola não tem o ginásio, não tem o ginásio nem uma quadra coberta. Não tem, não. E tu sabes que nós, quando o Rigoto assumiu, o senhor Tonati foi secretário de Educação, nós agitamos a comunidade, porque nós fomos acusados que deu dinheiro, o dinheiro apareceu, saiu no jornal, vocês fizeram propaganda, que deu dinheiro.
Aí nós fomos no Fortunato. Até hoje a gente não teve resposta para onde foi estornado, mas não se sabe aonde que destino teve essa verba. É uma pena. Então a coisa não é de agora, já vem de muito A corrupção vem a hora, tempo. né? A corrupção vem a hora, Anderson, né? Tempo. As coisas, né? Tu entendeu? Ah, mas isso é bacana, ter essa trajetória junto, ver hoje muitos ex-alunos que já são pais, Sim. muitos já têm os filhos na escola, estudaram no Loureiro, hoje Isso. os filhos estudam lá, Sim, isso é muito bacana. A parte que mais marcou comigo também mais foi no Premem. O Premem, a gurizada era sensacional. Basta dizer que a gente tem encontro de ex-alunos do Premem. E teve recentemente também das ex-professoras ex-professoras e agora. funcionárias do Do Colégio Loureiro. Loureiro também, que é muito Isso, bacana, bacana. que é um vínculo que não deve se perder, Não, né? não deve se perder, né? É muito bacana, a gente se reencontra, né? A gente está tentando fazer de ano a ano, né? E às vezes a gente consegue ampliar mais o número de professores participantes desse encontro, né? E como daquele período que o senhor ficou fora lá em Santana do Livramento, quando voltou para Esteio, normalmente quando a gente sai da nossa aldeia e vai para fora, a gente volta com outro olhar. Sim. Como é que foi esse outro olhar quando retornaste para Esteio? Bom, eu já morava em Esteio, entendeu? Eu vim para Esteio em 1969, tá? Aí casei aqui, né? Casei aqui em 73 e trabalhava em Porto Alegre. Então eu estava acostumado com a cidade. Entendeu? Quando eu fui para Livramento, eu me desvi no Livramento, cidade muito organizada, muito linda, entendeu? Eu vim embora porque a minha esposa não se adaptou lá pelo clima. Senão eu tinha ficado lá em Livramento, entendeu? Quando eu voltei... Tá, mas em função do clima, por quê? É muito frio, muito calor? O frio era frio, mas era um frio seco, né? Um frio muito gostoso, mas ela não se adaptou. Entendeu? Eu tive que vir embora. Aí consegui fazer uma permuta e vim embora. Aí assumi o Premem naquela época. E ali no Premem, nós fazíamos também, eu era coordenador das equipes de futebol, eu sempre me envolvi nessa parte. Sempre o aluno em primeiro lugar e o professor em segundo. Eu sempre prestigiei o aluno, entendeu? Tinha problemas com os alunos, a gente tem, né? Mas a gente participava. Eu tinha torneio de handebol, de futebol de salão, não é? Toda aquela equipe. As feiras de ciências, então, eu reorganizava. Todas as feiras. Fomos muito laureados por muitos anos, né, nas feiras de ciências. Basta dizer que uma menina, hoje ela trabalha no INH em Novo Hamburgo, a Letícia, ela foi garota Brasil, Ciências do Brasil Nacional, nossa cidade de Santa Cruz do Sul. Entendeu? Então a gente sempre participou dos eventos, era uma competição. E em 82, quando eu trabalhava ainda no Premem, eu tive a honra de ser convidado pelo Miguel Luz para trabalhar no destaque. Tá? Aí comecei a fazer a reportagem para o Miguel, fazer nosso trabalho de rotina, que tu sabes muito bem como é aqui dentro, né, da equipe. Aí fiquei com o Miguel um bocado de tempo, com o Miguel Luz trabalhando. Quando o Miguel implantou as rotativas aqui, aí eu prezo muito o Miguel, a Carme, então eles sabem o trabalho, a dedicação que a gente sempre tem. tem. E hoje ele está de aniversário mais uma vez, a gente já falou de manhã, já falei com o Nelson, agora novamente com o professor aqui. E aqui agora só para abraçar e cumprimentar ele, para cumprimentar por essa data ele merece, especial. Né? Ele merece, é um cara sem dúvida, é um claro, cara que merece ser reconhecido pela comunidade, né? Entendeu? Por todo o trabalho, pelo acervo que ele preserva do museu, pelo jornal. Quem é que faz isso aí, né? Quem é que faz isso aí de graça? Não tem. Não tem. Hoje não tem. Hoje não tem, né? Hoje não tem. Eu só penso quem é que vai dar continuidade a esse trabalho bacana dele, né? Como todos falam, a continuidade. A continuidade, a gente se preocupa nessa continuidade desse trabalho do Miguel, né? E não só dele, mas também da questão da educação, a continuidade, as futuras gerações de professoras, as professoras que estão hoje. Naquela época não se tinha, na época que o senhor trabalhava, não tinha toda essa tecnologia que tem hoje, celular, computador, tablet. É uma briga, né? Era uma briga, a época do mimeógrafo que tem aqui no olha museu. Lá, né? E olha lá o mimeógrafo, né? Então, como é que era essa função? Então, era uma outra realidade. Sim, claro. Mas talvez a essência era a mesma, né? Que era ensinar o aluno. Em 2002, quando eu me aposentei, eu tinha feito concurso na prefeitura. Passei em 8º lugar. Na época eles me chamaram, eu não quis aceitar porque eu trabalhava
60 horas. Eu tinha 40 horas no Loureiro e 20 horas no equipe, porque eu dava a aula de noite na equipe, para o primeiro e segundo grau na equipe, lá em Sapucaia. Aí eu não quis assumir, então, deixa para o final. Aí quando em 2003 me chamaram em 2004, tu quer, nós estamos precisando de professor de ciência, tu é assunto da lista, quer assumir? Quantas horas? 20 horas. Tá, vamos assumir. Mas a realidade do ensino no município é totalmente diferente da nossa, né? É uma lástima, entendeu? Uma lástima. Eu pedi demissão do município, pedi demissão porque o professor não é valorizado. Isso é uma pena e não é uma questão de esteio. Não é uma questão de esteio, né? É uma questão muito maior. É ampla, né? Em tudo, é geral. É uma geral. Tá? E, então eu peguei, olha, eu não achei meu diploma no lixo. Como nós estávamos falando anteriormente agora com o Nelson, lá de São Leopoldo, a questão que agora eles querem implantar a volta do ensino religioso nas escolas. Outra polêmica. Foi uma semana de polêmicas. Iniciou-se a semana, começou-se a semana anterior, o começo dessa com a cura gay. Isso. Então, que é homossexual tem que ser curado. Tá? E aí? E agora, essa questão das escolas, ao retorno do ensino religioso e a escola sem partido. Isso. Então, são polêmicas que como é que um professor que não tem uma infraestrutura, não tem um salário digno, tem um salário parcelado, vai dar aula. Vamos receber só dia 11. Sabe? E aí? Anderson, tu foi aluno, né? Todos. Tu foi aluno. No final de 2000, 2002, 2003, os professores, eles catequizavam as crianças na sala de aula, né? Tinha, muitas décadas. Tem uma geração de professores. Tinha uma geração de professores. Sim, de professor, né? Eu sou franco nisso aí, eu cuidava muito assim no Loureiro. Eu era muito questionado por essa equipe de professores. Entendeu? Vai ficar em off. Quem vai ver vai entender qual é o símbolo. O símbolo, né? Agora está aparecendo as pacatuas, né? Todinhas, né? E eu era muito questionado que eu não podia fechar a escola, porque a escola tinha que ser uma escola aberta, que tinha que ser a liberdade de entrar e sair. Mas eu via que eles queriam fazer política dentro da escola. Entendeu? Tá, mas na sua opinião, ensinar a questão política, escola sem partido, o que nós queremos é aquela coisa, não é aquela coisa polipartidária. Sim, nós queremos ensinar, por exemplo, o que é um partido político, qual é a função de um legislativo, um executivo, um judiciário. Qual é o direito do eleitor, qual é o direito, né? Como havia educação moral cívica e organização sócio-brasileira e política. O SPB, né? O SPB. Que tinha sua função. Né? Por que tiraram? Por que continuou? Porque muitos achavam que era uma imposição. Era uma imposição da ditadura, né? Exato, e que não é uma imposição. Claro que não. Muitos daquela geração que estudaram sabem o que é um vereador, qual é a função de uma Câmara de Vereadores, de um Senado Federal. O que é um juiz da comarca, o que é um juiz, o que faz, o que não faz. Pronto, está aqui uma pessoa nata que é a prova que soube o que é isso. Então eu acho que não é... O aluno não sabe cantar um hino nacional. Não, é vergonhoso isso. Vergonhoso. Infelizmente é vergonhoso. Não tem postura frente ao hino, não tem nacionalismo. Muitas vezes acham que o hino é uma música qualquer e não é. Não é, tem que ter faz o hip hop dentro do hino, não é. Hip hop é uma coisa. Faz ritmo, né? Não, hip hop é uma coisa, hino nacional é outra. É outra, né? Tá? A Grazi de Davi, boa tarde, Grazi. A Luíse também está assistindo, o pessoal lá do CISM, tá? Toda a família, Grazi, o Nairon, o Matheus, a Duda, o Gabriel, o Jaime, a Janda, todo mundo, toda a família, um abraço, que eu sei que estão todos na escuta, nos acompanhando pela live ou pelo nosso site. Já são 3 horas e 42 minutos. Hoje o programa não é assim, o programa são os comunicadores. Mas hoje a gente abriu um precedente, porque hoje é sexta-feira, é aniversário. Então, assim, todos vieram de braços abertos aqui para felicitar e para nos ver. Isso é muito bom, porque no dia 1º a nossa rádio está completando mais um aniversário. Então, nossa rádio também está de aniversário, dia 1º de outubro de 2012, foi quando ela entrou no ar a primeira vez.
com os programas Opinião, com a nossa ex-juíza, a nossa juíza pretora aposentada Iara Maria Castilho dos Reis, e a Ana Hiller, que teve um programa de holístico aqui na nossa rádio. Foi um dos primeiros programas lá em 2012. E hoje fomos crescendo, fomos à web. Naquela época só tínhamos o som, hoje nós temos o vídeo. E estamos crescendo cada vez mais. E sempre com o apoio de vocês. Esperamos que a comunidade prestigie e incentive, né? Cada vez mais. Né? Com certeza, e é isso que a gente espera, sem dúvida nenhuma. Porque é difícil, a comunidade de esteio é difícil reconhecer. É complicado. Ela custa reconhecer. Custa. Eu sei que... Mas, enfim, o senhor sabe muito bem, né? A água em pedra dura tanto bate até que fura. Até que fura, né? Eu queria dizer que, se a sua empresa quer ganhar um destaque e você quer ser um colaborador do nosso jornal, da nossa rádio, do nosso canal, venha juntar-se a nós, venha nos agregar, venha somar, venha se juntar à família Destaque, tá? Pode entrar em contato pelo nosso telefone 3459-0430 ou pelo e-mail tvdestaquers@gmail.com ou jornaldestaquenovo@gmail.com, tá? O programa A Voz do Povo hoje está se despedindo. Muito obrigado, professor, por ter vindo, por ter entrado aqui, por ter participado, por ter relatado brevemente um pouco da sua história, que é muito rica, que vamos explorar sempre, que é uma fonte de sabedoria, por toda a sua história na cidade, da vivência, pelo seu trabalho em prol da educação. Tá? Que o senhor se aposentou do trabalho, mas a educação vai ser... Continua, né? Continua sempre, eternamente. Sabes que eu tenho um pensamento, Anderson, que eu acho que no ritmo que a gente está indo, no ritmo das mudanças de educação, ela vai se extinguir, mas ela não se extingue, mas ela vai sofrer baques muito grandes. Vai sofrer baques muito grandes, entendeu? Aqui, ó, a Lúcia mandou para mim aqui um textinho dizendo: deveria voltar a matéria de moral e cívica, para as crianças hoje em dia não serem bitoladas sobre política. Isso. Mas acredito que para eles é mais fácil ter o povo desinformado sobre política e seus deveres e direitos, porque daí não sabem cobrar os políticos. Sim, é isso que eles querem, né? É isso que eles querem, né? Olha, Lúcia, tu foi pontual nessa tua frase. Eu acho que com o aval do professor, fechou, eu acho que com essas palavras a gente fecha por hoje o programa Voz do Povo. Segunda-feira, a Voz do Povo volta nas sextas, 2h30. Segunda-feira, às 9h, em destaque com tudo sobre o esporte da região, do estado, do país, do mundo. Às 10h30, falando no ar comigo. E às 13h30, Espaço do Axé, com Babá Jones e o Babá Michel, que estão lá na frente da prefeitura fazendo uma homenagem a Xangô e hoje, para quem é católico, São Miguel Arcanjo. Tá? Muito obrigado. Na real, hoje seria também Cosme e Damião, eles trocaram. Cosme e Damião também, que para alguns católicos é comemorado dia 26, outros dia 27. Enfim, então nós somos uma semana muito religiosa de santos, para quem acredita nos santos, é claro. Para a Lúcia, para a Grazi, para a Alcina, para todos que estão nos acompanhando, que nos assistiram pela live no Facebook, que estão nos ouvindo pelo nosso site destaque.tv e depois vão nos assistir pela nossa página no Facebook, no YouTube, no nosso canal TV Jornal Destaque. Boa tarde, um bom final de semana. Aproveitem o dia de hoje, o sábado e o domingo. Vamos ser felizes e vamos viver. Um forte abraço. Tchau. Fechamos com a... Fechamos no ar. Fechamos no ar. Fechamos no ar.